Amados irmãos e irmãs, devotos de Santa Rita de Cássia, neste 22 de janeiro de 2026, a nossa paróquia aqui de Cabeceira, Goiás, se reúne para celebrar a missa votiva de Santa Rita de Cássia, para receber a bênção, inclusive a bênção das rosas. E é uma alegria poder reunir nesta abençoada quinta-feira para o momento mais importante na vida do católico, que é a Santa Missa. E nós queremos viver esse momento com muita piedade, com muito amor, fazendo a comunhão bem feita, acolhendo nosso Senhor com todo o júbilo no nosso coração. Na primeira leitura de hoje nós temos um episódio que é decorrente da leitura de ontem, quando o rei Davi, ainda jovem, adolescente, em confronto com o grande gigante Golias, conseguiu derrubar o gigante e matá-lo. É uma cena um pouco estranha que a Sagrada Escritura mostra para nós. Mas ali nós precisamos entender que é uma luta do bem contra o mal. Davi, ainda menino e depois rei de Israel, é o símbolo da vitória de Deus que acontece através dos pequenos. E aquele guerreiro com todo o seu exército, que pretendia destruir Israel, ele é destruído por um menino. E todo o seu exército foge. Por quê? Porque entenderam, aqui tem algo diferente. Aqui tem algo sobrenatural. E nós não temos forças para lutar contra isso. E a fama do menino cresce, porque Davi é ungido, foi ungido por Samuel. E o rei Saul começa a ter inveja de Davi. A inveja é sempre uma desgraça na vida das pessoas. O invejoso fica doente. O que é a inveja? É você não se alegrar com a vitória do outro, com o sucesso do outro. E as pessoas que são mergulhadas nesse negócio de macumbaria, elas possuem uma doença de inveja terrível. Quando vê alguém com sucesso, já vai fazer a macumba para poder destruir a vida daquela pessoa, porque ela fica com inveja. Ela não aceita o sucesso da outra pessoa. Nós cristãos devemos eliminar isso do coração. Nosso coração não pode ser um receptáculo de invejas. Nós devemos gloriar com o sucesso do outro, não só o sucesso material, mas também o sucesso espiritual. Às vezes a gente tem inveja daquele irmão, daquela irmã que prega bem na igreja, que dá boa catequese. Cada um tem seu dom. Às vezes tem um que tem o dom de pregar, de animar, mas não tem o dom de acolher, de visitar os pobres, de ajudar os que sofrem. Na igreja o Espírito Santo dá os carismas, os dons para cada um de nós. Carismas especiais para a gente agradar a Deus com a nossa vida. O rei Davi agradou a Deus com a sua disponibilidade, com a sua coragem, com o seu amor pelo povo de Israel. Tanto que ele foi um rei considerado um rei pastor. E os grandes biblistas, os estudiosos da Sagrada Escritura, já vê no rei Davi uma espécie de prefiguração do Messias, do grande rei dos reis que é Jesus. Muitos esperavam
que Jesus ia ser aquele que inauguraria de novo o rei davídico. Mas Jesus vem sem armas, ele vem na graça, ele vem no poder do Espírito Santo, na unção. Jesus não veio para matar Golias, mas veio para destruir Satanás, o demônio, que quer perder as almas. Se o exército dos filisteus estava em marcha contra o povo de Deus, o povo da antiga aliança, para destruí-lo, o demônio está sempre em marcha contra o novo povo de Deus, que é a igreja, para destruí-lo. Nós somos o povo da nova aliança. O povo da antiga aliança viveu o êxodo da escravidão do Egito. Quando saíram daquele êxodo, naquela caminhada longa pelo deserto, fugindo da escravidão político-social de Faraó. Os filisteus de hoje são os demônios, que agem também através das pessoas, através dos políticos, através das pessoas de poder, para destruir, aniquilar e usurpar os bens do povo. E Jesus é aquele que derrota não o filisteu de carne, mas os filisteus espirituais, transvestidos da escuridão do inferno, que quer destruir a luz do ressuscitado que está no coração de todos nós. Santa Rita de Cássia entendeu isso. Desde pequena ela entendeu: Cristo é o novo Davi. Ele é a força que opõe ao mal. Ela que casou, obrigada praticamente, com um homem que não era de Deus. Um homem enrolado com tráfico, com roubos, com facções daquela época. Mas ela orava. Orava insistentemente e pedia que o novo Davi, que Cristo, pudesse curar o coração do marido. E nosso Senhor foi agindo, até o dia que ele disse: eu não vou mais roubar, eu não vou mais entrar nas facções. E ao sair daquilo, Santa Rita pedia que ele nunca mais volte. E ele foi morto pelos mafiosos, que tinham medo dele delatar, como agora essas nossas autoridades atoladas até o pescoço nas corrupções do INSS, de Banco Master e tantas outras coisas, que ficam com medo da delação. Por isso, não é de se assustar que sempre quando eclodem esses grandes escândalos, é comum alguém morrer. É comum alguém ser despachado para o cemitério, porque ele pode ser um arquivo que, se aberto, vai estrangular meio mundo de gente. Então a gente fica atento. Se alguém morrer, é porque é queima de arquivo. Isso é muito comum no mundo do crime. O marido de Santa Rita foi morto, porque era um arquivo. Mas foi vontade de Deus, diz Santa Rita, porque ela tinha medo que ele voltasse para o crime. E ele foi morto em situação de graça, de arrependimento, de busca de Deus. E aí Santa Rita trava outra luta contra o demônio, contra o filisteu que colocava coisa na cabeça dos irmãos do seu marido, que colocava na cabeça dos seus 2 filhos para eles crescerem e vingarem a morte do pai. E Santa Rita sofria de pensar que seus filhos pudessem se tornarem criminosos, matando, vingando a morte do pai. E ela ora.
E quando eles já estavam com o coração ficando entumecido pelo ódio, coração começando a ser alcançado pelo ódio, Santa Rita bateu os joelhos no chão, rezou para Deus e disse: eu prefiro que eles morram do que eles matem. E eles morreram, sem cometer o crime. Isso chama-se luta contra Filisteu. A nossa luta contra o Filisteu é a partir dos joelhos, da adoração, da devoção, é a partir da nossa fé intrépida, uma fé firme, profunda, como a fé de Santa Rita de Cássia, que a gente vai vencer. Eu creio, meus irmãos, no poder da oração. Porque nos meus 40 anos de padre, eu já vi muitos milagres pelo poder da oração. A oração tem um poder que nós ainda não conhecemos a sua profundidade, os seus limites. O católico batizado que tem os sacramentos precisa dobrar os joelhos, orar, crer, assumir e devocionalmente ministrar o testemunho da glória de Deus na sua vida. Agora, nós precisamos buscar o estado de graça. Hoje eu encontrei vários casais, inclusive um aqui também, que têm o desejo de casar-se na igreja. Podem casar e não são casados. A gente precisa arrumar isso. Você que não é casado, pode casar na igreja? Você está em pecado grave. Precisa casar-se na igreja? Nunca. Nós somos católicos, nós não podemos viver fora do estado da graça. É uma tristeza um católico que vai todo domingo à missa, mas não comunga, porque não quer confessar. Está aí 10, 15, 20, 30 anos sem confessar-se. Porque ele está zelando dos seus pecados. Zelar dos pecados é produzir pedras que não vão matar Golias, mas pedras que virão contra nós mesmos para nos matar no pecado. O diabo faz tudo para que nós possamos morrer no pecado grave, para perdermos a nossa alma. Por quê? Porque o demônio, ele é inimigo de Cristo. E mais do que isso, ele é inimigo da obra de Cristo. O demônio quer a nossa destruição, a destruição da igreja, dos bispos, dos sacerdotes, dos casais, das famílias, das crianças. Às vezes é comum a gente ter crianças com menos de 5 anos que têm visões, tanto do anjo de Deus como do anjo do demônio. Porque as crianças têm sensibilidade. E o diabo já tenta, desde pequenininhas crianças. Por isso que nasceu a criança o quanto antes batiza e peça o anjo da guarda para vigiar. O diabo nos tenta com a bebida, nos tenta com a inveja de Saul, nos tenta com a mentira, nos tenta com orgulho, com a vaidade e nos tenta com a pornografia. Já falei isso aqui para vocês várias vezes e repito, a pornografia hoje é a droga mais difícil de ser tratada na sociedade. Assim como é difícil deixar a cocaína, deixar o crack, deixar a pornografia, não é um trabalho fácil. Vocês que estão encegueirados na pornografia, vocês sabem disso. Aqui deva ter gente que há muitos anos está lutando para largar de ver pornografia e não consegue. Fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, cai de novo. É um vício. E o diabo pega você por aí. Porque a pessoa que se torna escrava da pornografia, inclusive os jovens, o que acontece? Eles vão secando por dentro. É a mesma coisa de você pegar um bambu, uma vara de bambu tão bonita, você racha talcada, sem nada por dentro. Assim é a pessoa na pornografia. Ele pode até ser uma pessoa
aprazível e bonita por fora, mas dentro só está o oco, só está o vazio. Pornografia mata a santidade, mata a pureza, mata, meus irmãos, a castidade, inclusive dos casais. Os casais também são chamados a viver a castidade, ou seja, realizar o sexo de maneira amorosa, aberta à vida e sem nenhuma bizarrice, mas de acordo com a vontade de Deus. Nós católicos precisamos entender isso. Ou a gente é católico de verdade, ou a gente vai viver essa falsidade e na hora da morte você não terá um juízo positivo sobre a sua alma. Ah, mas é difícil. É claro, ser católico é difícil. Por que muita gente deixa de ser católico? Porque nas outras denominações é muito fácil ser cristão. Não precisa de confessar. Não precisa ir diante do sacerdote acusar seus pecados. Basta levantar a mão, aceitar Jesus, já está tudo perdoado. Vida católica não é assim, não. Você tem que confessar e o padre vai analisar que tipo de penitência que você precisa. Uma pessoa que faz aborto, ela precisa de uma penitência muito firme. Uma penitência dura. Para voltar ao eixo da santidade a sua alma. Santa Rita de Cássia ensina isso para nós. Que nós precisamos ir atrás do Rei Jesus, gritando, como aquele povo daquela época, como nós ouvimos no Evangelho de Marcos, tu és o Filho de Deus. E se jogava diante de Jesus. As pessoas traziam os doentes e Nosso Senhor tocava e eles eram curados. Com certeza nessa missa, muitas pessoas vão ser curadas. Muita gente aqui vai receber curas, milagres, bênçãos, com certeza. Isso eu já sinto no coração. Porque nós estamos com Jesus. E nós queremos deixar os panos velhos da nossa vida diante do altar. E dizer com o salmista, é no Senhor que eu confio e nada temo. Ah, não dou conta de largar o vício. Confia. Eu lembro quando entrei para o seminário, tinha 6 anos que eu fumava. E fumava muito. Que aprendi com meu avô, com meu pai, a família, todo mundo fumava. Os homens, as mulheres não, mas os homens fumavam. Fumar é ser homem. Era um selo de masculinidade, de poder. Quando fui entrar para o seminário, falei, agora eu vou largar o cigarro. Quem disse que eu dava conta? Você não podia fumar dentro do seminário, mas fora do seminário você podia fumar nos pátios, na praça. E foram mais 6 anos para deixar o cigarro. Quando eu ia ordenar diácono, eu fiz uma direção espiritual, pedi uma pessoa que orasse comigo. E eu passei uma parte da noite prostrado diante do Santíssimo Sacramento, pedindo, clamando a Deus, que eu conseguisse deixar o cigarro. Porque é muito triste um padre que fuma. Nós temos muitos sacerdotes. Na diocese, se tiver um ou outro que fuma, mas muito escondido. Mas é triste o padre fumando, bispo fumando. Não é que vai para o inferno por causa disso, mas é pecado, é uma fraqueza da vontade. E Jesus me curou no Santíssimo Sacramento, na capela do Seminário de São José, no Rio de Janeiro. Aquela capela escura, só a luz do Santíssimo. Eu lá prostrado, madrugada, orando. E entregar a carta do pedido de ordenação diaconal. E Deus me curou. Foi no dia 22 de abril de 1985. Eu cheguei no quarto, peguei a carteira de cigarro, amassei e fui lá no corredor do seminário e coloquei no lixo. E nunca mais fumei. É possível deixar a droga? Sim.
É possível largar essa cachaça, como muitos de vocês não conseguem sair disso? Toda semana tem que beber, fica embriagado, marido enjoado, mulher bêbada enjoada. Que tristeza, que alma é essa? Uma alma que precisa de cigarro, precisa de bebida, precisa de droga, precisa de maconha, que precisa de cocaína, que precisa de pornografia, precisa de inveja, precisa de vaidade, mostrar o corpo, tudo isso. Não, isso Deus não quer. Deus quer a nossa pureza. E o refrão da aclamação ao Evangelho de hoje é muito bonito, que é tirado da 2 Timóteo 1,10. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. O nosso cristal, o nosso diamante é Cristo, não é o mundo, não são as coisas passageiras, não é o dinheiro, não é o poder. A gente está vendo aí nos noticiários essa tristeza, esses homens, essas autoridades nossas, mergulhadas até o pescoço na corrupção, que é esse rio amargo, putrefato da nossa república, que tem levado tantas almas ao inferno. Tantas almas. Dinheiro, sofisticação, riquezas, milhões, mais milhões. Eles precisam pensar que o ser humano é do mesmo jeito no nascimento e na morte. Todos nós nascemos nus, só com o corpo. E quando a gente morre, novamente nu na funerária, só o corpo. Nu chegamos e nu sairemos. Eu conheço muita gente corrupta, porque eles nem sabem o que a gente sabe. A gente lê, a gente sabe. Todo corrupto é aflito. Todo corrupto é mentiroso. Todo corrupto mente para si mesmo. Não tem sossego. Nunca termina bem. Eu posso enumerar aqui pelo menos 15 prefeitos corruptos que eu já conheci que terminaram muito mal. Todos terminam mal. Quem não paga o que deve, quem rouba, quem é desonesto, nunca termina mal. Bem, termina sempre mal. Porque quem entra nisso, perde a humildade. E quando você perde a humildade, você perde o caminho do céu. E você passa a viver no chiqueiro como os porcos, fuçando a lama deste mundo, fuçando o excremento do diabo, que é o dinheiro injusto, o dinheiro corrupto. Não é esse o caminho do católico. O caminho do católico é o perdão, é o amor, é a humildade. A humildade nos leva ao coração sacrossanto de Jesus. E o orgulho nos leva às trevas da perdição. Gente, esta missa não é à toa. Ela é uma missa para a nossa cura, para a nossa libertação. Estas rosas de Santa Rita, elas são sinais de esperança. Sinais da beleza de Deus, que quer conquistar o nosso coração para o jardim do paraíso, para estarmos na companhia dos anjos, dos santos e da Trindade eterna. Assim seja. Amém.